Olá, hoje é o dia 5 de outubro de 2022. Não podemos nos esquecer da nossa grande aniversariante do dia, a Constituição Federal. Hoje comemora-se, então, a promulgação da Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Esta que nós temos o tempo inteiro aqui trazendo notícias e conversando com vocês sobre temas na tentativa da proteção dos direitos que foram garantidos, então, desde 1988. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre questões relativas aos benefícios por incapacidade. E então, queria comentar com vocês um novo entendimento que está surgindo na Justiça. Nós sabemos que recentemente foi sedimentado o entendimento de que era necessário o esgotamento da via administrativa para, então, se pleitear o benefício de auxílio-doença, né, o benefício por incapacidade temporária, sobretudo, com um pedido de prorrogação. Né? A Justiça entendeu que deveria-se, então, fazer um pedido de prorrogação de benefício no âmbito do INSS, em sendo negada essa prorrogação com essa perícia administrativa, aí sim você teria legitimidade para ingressar em juízo com a ação. Acontece que, recentemente, esse entendimento vem sendo modificado. Né? Claro que a greve, claro que a dificuldade de marcação de uma nova perícia, tudo isso tem contado para este novo entendimento. Mas fato é que a Justiça compreendeu que não é mais exigível em todos os casos, não são todos os casos em que se é exigível necessariamente esse esgotamento da via administrativa, podendo, então, o cidadão que teve uma cessação sem que se tenha tido o cumprimento das regras administrativas, a gente pode, então, ir direto para a Justiça. Por exemplo, o caso em que houve um acidente, em que restou uma sequela, e o INSS dá a alta do auxílio-doença sem uma prévia perícia e sem a concessão automática do auxílio-acidente, que é aquele benefício de natureza indenizatória. Então, nesses casos, por exemplo, você teria, sim, a possibilidade de ingresso em juízo, sem necessariamente ter que fazer este retorno para a via administrativa, com um pedido de prorrogação desse auxílio-doença e, então, haver um pedido de auxílio-acidente. Em alguns outros casos, continua-se ainda exigindo esse pedido de prorrogação. Então, é muito interessante que todas aquelas pessoas que estão em gozo de benefício de auxílio-doença e estão na iminência da data fim deste benefício, quando é um benefício que é concedido já com uma data limite, é necessário que essa pessoa procure informações acerca da necessidade ou desnecessidade de um pedido de prorrogação, se ela entende que ainda não está apta a retornar às suas atividades laborais. Tá? Existem algumas situações em que o benefício de auxílio-doença ele é concedido já com uma data limite para finalizar. E existem aqueles em que não há fixação dessa data limite. E aí, nesses casos em que não há data dessa cessação limite, se não há uma nova perícia, mas há uma suspensão do benefício sem que haja a realização de uma nova perícia no âmbito administrativo, esses casos, então, nos possibilitam a discutir isso diretamente na Justiça. Tá? Mas é de suma importância que se investigue no caso a caso. Né? A gente não deve generalizar. Ademais, é muito importante lembrar que quando a gente faz esse pedido de prorrogação, o pagamento do benefício ele se mantém até a data da realização dessa nova perícia. Né? Então, muitas vezes, esse pedido de prorrogação ele tem sido negligenciado, mas é muito interessante. Ele precisa ser feito. Por isso é importante que a gente fique atento às datas. Tá? Esse pedido de prorrogação ele precisa ser feito até 15 dias antes da data limite do seu benefício. Então, não deixe passar, bota o sininho no celular para lembrar, né? Procura orientação profissional para que você possa, então, ter a garantia do seu benefício, para que você não precise, de repente, ter que fazer um novo pedido administrativo, como agendamento de uma nova perícia inicial, para, então, poder abrir espaço para uma possível discussão no âmbito judicial. Né? Vamos utilizar todas
os instrumentos e todas as regras que nós temos à nossa disposição para que a gente possa ter sempre assegurado da melhor maneira, da maneira mais eficiente possível, todos os direitos, né, dos nossos segurados, então, da Previdência Social. Ainda continuando nesse tema, eu acho muito interessante a gente repercutir um pouco mais aquela nossa conversa da semana passada, falando sobre a questão do pente fino, né? Quem pode estar, quem não pode estar. A grande questão desse novo pente fino que deu-se início aí, agora ele traz aí o pessoal que estava em gozo de auxílio acidente. Não havia previsão legal de revisão de auxílio acidente, era um benefício concedido até a data da aposentadoria. Então, ele deixou de ser vitalício, passando a ser, então, um benefício que você teria direito até o advento da sua aposentação, né? Você pode trabalhar, você pode acumular o auxílio acidente com o seu salário, não tem nenhum problema. Mas agora temos essa inovação que traz o auxílio acidente, a revisão do auxílio acidente para a seara do pente fino. Essa revisão do pente fino, do auxílio acidente, ainda está um pouco incógnita para a gente. Na verdade, quais são os critérios que o INSS vai utilizar, né, para reavaliar uma redução da capacidade laboral, né? Que espécie de regramento mínimo que eles vão utilizar, né? De parâmetro mínimo que eles vão utilizar para se avaliar se há ainda ou não, se reside ainda ou não, né, nesse limiar aí, então, se ainda tem uma redução da capacidade laboral, né? Inúmeras pessoas que recebem esse benefício aí estão bastante aflitas, sem saber como isso vai acontecer. Uma pergunta que repercutiu muito foi: tenho esse benefício por 20 anos, tenho esse benefício por 20 e tantos anos, 15 anos, recebo auxílio acidente, posso ser chamado para o pente fino? Não houve limitação temporal para a possibilidade de reavaliação. Essas pessoas podem sim ser convocadas. Não necessariamente, não está muito claro para a gente, isso não foi dito, quais são os critérios elegíveis para se iniciar essa perícia, né? A despeito da lei prever até o final de 2022 para esse pente fino, a gente acredita que isso vai ser reeditado, assim como aconteceu em 2016 com o pente fino do auxílio acidente, do auxílio doença, né? Por quê? Porque, na verdade, já há uma previsão legal de revisão dos benefícios, né? E agora você fez incluir o auxílio acidente, né? Na minha opinião, é equivocada essa convocação, porém, é o que está sendo posto, né? Acredito que a gente vai ter muita discussão judicial acerca disso aí. Mas não há, infelizmente, uma limitação temporal. Quem tem 20 anos, quem tem 15, quem tem... Não há. Infelizmente, nós iremos ver aí qualquer pessoa, a gente não sabe, não se sabe ao certo qual o critério que eles vão adotar para iniciar, então, esse pente fino. Vamos responder algumas perguntas aqui. Aposentei em janeiro por uma incapacidade permanente, o INSS me aposentou com 60% e ainda somou meu tempo de contribuição errado. Bom, aqui é um caso prático que você precisa procurar um profissional habilitado para fazer essa avaliação. Se houve contagem equivocada do seu tempo de contribuição, isso precisa ser submetido a uma revisão para que esse tempo passe a contar, para que você possa ter mais do que 60%. Ou seja, o que passe de 20 anos, se for um homem, e o que passe de 15 anos, se for uma mulher, você ganha 2% a cada ano que ultrapasse esse limite, né, na sua renda final, nesse percentual da sua renda final. Mas, inicialmente, a gente não pode dizer que está certo ou errado pela a informação que consta aqui. O Fabrício Matos pergunta: oi, doutora, quem passou por uma perícia médica pericial, uma perícia médica presencial em fevereiro deste ano por auxílio doença, vai ser chamado também para o pente fino? Aí ele vai, Felipe, ou Fábio, desculpa, muito importante que você fique atento
se esse seu benefício foi concedido com prazo ou sem prazo, para que você faça um pedido de prorrogação, se for o caso, e que se foi concedido sem prazo, você pode ser chamado. Não acredito que será chamado neste pente fino, neste momento, mas você poderá sim ser convocado para uma nova perícia, né? Para reavaliação, então, do seu auxílio por incapacidade, tá? É... Deixe-me ver mais. Já que nós já fomos. A Biblioteca de Serviço Social traz uma dúvida. Eu gostaria de saber se as pessoas que ficam com benefícios suspensos foram reativados irão receber algum valor retroativo referente ao tempo que ficaram sem receber suas aposentadorias. Bom, aí nesse caso, vai ter que se avaliar o caso a caso. Em algumas situações, sim, você irá receber esses valores que ficaram em atraso. O João Teixeira nos traz aqui uma questão bem interessante. Boa tarde, eu sou aposentado por invalidez, tenho 56 anos de idade, completados em 2019. Passei pelo pente fino e me deram alta, mas ganhei na justiça e não voltei ao trabalho. Tenho 4 anos de auxílio-acidente e 11 anos e 7 meses de aposentadoria por invalidez. A pergunta é, mesmo tendo alta em 2019, mas não voltando ao trabalho, meus 56 anos, na soma de auxílio e aposentadoria, 15 anos, 7 meses, serve para a dispensa das perícias? Veja bem, a legislação prevê que você tinha que estar recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O auxílio acidente, ele não vai contar para você não estar submetido a uma nova perícia. E você deve ter recebido esse auxílio acidente até a data da aposentadoria, porque o auxílio acidente ele é incompatível com aposentadorias, ele não é cumulável mais com aposentadorias, mas eles vão ser benefícios distintos. Se você tivesse 4 anos em auxílio acidente, mais 11 anos em aposentadoria por invalidez, e com 55 anos de idade, você estaria livre de ser convocado. Mas nesse caso aqui, você pode sim ser convocado para uma reavaliação da sua aposentadoria por incapacidade. Bom, pessoal, esses hoje foram as nossas dúvidas aqui trazidas, né, repercutindo esse tema tão importante do auxílio-doença. É muito conflituoso essa questão aí do auxílio-acidente. Vamos aguardar quais serão os encaminhamentos para o próximo ano, né? Como vamos ficar, então, em relação à reavaliação dos auxílios acidente, tá? Uma boa tarde e até a próxima.